Foi professor universitário de graduação e orientador dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo. É leitor assíduo e estudioso de autores, geralmente os filósofos como Merleau-Ponty, Bachelard, Schopenhauer, Deleuze, entre outros. Possui vários livros e textos publicados, toca piano, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o pintor e desenhista, ou melhor dizendo, o artista César Colla. Bom, gente, a entrevista de hoje é com o meu querido César Colla. Nós somos recebidos aqui com a mesa de café da manhã, ó, que ele faz todo dia aqui, ó, corriqueira. Mais ou menos. A mesa corriqueira é a mesa do dia a dia, entendeu? Mas que para nós é algo assim surpreendente, um carinho maravilhoso. Conta para mim uma coisa aqui. O que é essa história sua com pintura que você começou e não conseguiu mais parar? Pois na minha infância, né, quando era criança, tá, que eu morava em Cachoeira da Itapemirim, quando eu tive 6 anos, vim para Vitória também. Então, em casa sempre teve tinta, lápis, caderno, essas coisas, né? Os meus irmãos não ligavam muito, mas a minha mãe sempre tinha esse material. E eu sempre fazia, sempre pintava, eu gostava, né? E sempre eu olhava muitos livros também, livros que tivesse a figura do livro, a ilustração me atraía muito. Até quando depois, um pouco mais adiante, minha mãe comprou aqueles livros de arte, que tem história da arte, que você vai vendo que tem aquelas imagens, né? Aí eu fui vendo a pintura de artistas, Salvador Dalí, Iberê Camargo, Leonardo da Vinci, todos. Então, eu falo, o que é isso? Fiquei apaixonado por aquelas imagens, né? Então, acho que de olhar essas imagens da história da arte, ou então livros de história mesmo, na escola, né? E aí eles tinham uma ilustração. Falava sobre pré-história, tinha um desenho do Homem da Caverna. Então, aquilo me atraía a imagem em si, né? Então, acho que eu sempre tive essa coisa do olhar atraído pela cor, pela forma, né? Isso vem junto com a gente. Uma vez eu assisti uma palestra com Daniel Senise, né? Que é um pintor muito famoso brasileiro. Ele não sei se acho que ele é carioca. Ele falou que o artista plástico, quem lida com artes plásticas, artes visuais, artista gráfico também, né? Você tem uma coisa com o olhar. Né? O seu olhar, você tem uma sedução, uma atração que você não consegue quando olha uma árvore, por exemplo. Eu fico olhando vários tons de verde naquela árvore. E isso acontece, eu acredito que aconteça também com o músico. Só que o músico ele é sensível no ouvido, ele escuta um som assim. Tem um amigo meu que ele é um músico, a gente estava uma vez em Itaúnas e tal, ele começou a ouvir um som de um passarinho e foi atrás. E ficou ouvindo um tempão aquilo, já não tinha nem escutado. Quer dizer, eu também gosto da música e tal, enfim, lógico. Mas assim, essa relação, qual é o sentido que te faz produzir aquela arte? A visão. Qual é o sentido que te faz produzir aquela arte? A música. Então, eu acho que nesse fator, você perguntou, né, voltando à sua pergunta, né, eu acho que o que me levou, o que me atraiu é o ver, né, o olhar. E as pessoas sempre falam, né? Os professores meus de arte sempre falavam, ó, você vai desenhar, você vai pintar tal, você tem que olhar, olha as coisas. Uma vez um professor meu, Vilar, ele falou assim, quando era aluno dele, falou assim, César, olha as árvores, olha as pessoas, olha os passarinhos, olha os carros, as máquinas, não é só a natureza também, né? Olha as máquinas, olha as paredes, olha as coisas. Então, eu estou num lugar... Eu sento, eu fico olhando a quina do teto, como é que ela é ali, você entende? Assim, o olhar. Aí quando eu lembro, isso é bom. Aí eu me forço e fico olhando mais ainda, eu fixo o olhar. Né? E quando o artista é cego? Deficiente visual? O que acontece? Você já viu umas pinturas que tem de pessoas que são deficientes visuais de nascença, assim? Aline, pintura de deficiente visual, eu ouvi falar um dia desse, eu li um texto, mas nunca vi produção de pintura. Eu já vi muita coisa de cegos, produção de escultura, de tridimensional, porque eles têm o tato, né? Então, o Victor Lowenfeld mesmo, que é um teórico da arte também, acho que já faleceu também, ele fez estudos sobre isso, né? Dos cegos, né? Esculturas que o cego faz. Agora, pintura de cego eu ainda não vi, não. Nem quis ver muito bem, mas uma hora eu vou ver. Me deu um negócio, falei assim, gente, pintura de cego. Eu acho que a gente fez um congresso a gente fez um congresso na UFES, né? Uhum. E a gente trouxe uma convidada na época do Congresso de Arte Terapia, chamada Amanda Ochat. A Amanda Ochat, ela faz um trabalho de arte terapia com pintura, só com deficientes visuais. Eu acho que vale até a pena colocar um card aí, se achar,
sobre a Amanda Ochat, que é muito legal, porque ela criou uma metodologia de trabalho onde eles vão seguindo pela temperatura da cor, né? Enfim, é uma metodologia de trabalho, eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que tem uns vídeos dela aí bacana de colocar. Mas enfim, você não é deficiente visual aí, aliás, um pouco, né? Um pouco de quê? Você usa óculos. Ah, tá. Mas eu comecei os óculos, eu tinha mais de 45 anos. É mesmo? Porque você tinha 44? Não, fiz 46 ontem. É mesmo? Desde quando eu comecei os óculos ontem. Bem que eu vi, seu óculos tá novinho. Mentira, eu tenho 63 anos, não li, acho maravilhoso. E quanto mais idade, mais legal. Não é questão de mais legal. Você fica mais cansado de andar, você fica mais esquecer algumas coisas, mas isso tudo é legal você esquecer. Um dia desse eu vi um texto, uma pessoa falando assim, vocês ficam reclamando na terceira idade, você esqueceu, é bom esquecer, tanta besteira que a gente fica lembrando de fazer isso, de fazer aquilo, mas esquece, é bom. Esquecer é bom, quer dizer, não a ponto de extremo. Mas eu acho legal. E como assim. diz Milô Fernandes, né, o cérebro é o único órgão que não tem válvula excretora, mas eu acho que o esquecimento é um dispositivo, não de excreção, porque a hora que você menos precisa, o arquivo vai lá e é acessado e vem na mente, né? Mas... tem muitos estudos, né, hoje em dia sobre essa questão da mente, né, estão bastante adiantados, né? Mas que você... Agora, olha só, o que eu te perguntei aquela hora é o seguinte, você acha que pintura é um pouco de vício também, assim, desenho e pintura, assim? Porque eu sei que você tem uma trajetória, eu acompanho seu trabalho, né, há alguns anos já, e eu percebo, assim, que você tem um hábito um tanto quanto, vamos dizer... um pouco até compulsivo. Visceral, você quer dizer. Que vem de dentro, visceral você quer fazer aquilo. Visceral é mais harmônico. Mas assim, de ficar desenhando em canto de caderno, em guardanapo de restaurante, entendeu? Você já fez até uma exposição sobre isso, né? Fiz, no espaço universitário, né? O que é isso, Cê? Pois isso está muito ligado àquela outra questão, porque muitas vezes na vida, eu dava aula na UFES, eu tinha uma renda que eu vivia e tal, muitas vezes eu pensei assim, vou parar de pintar, porque mercado é uma coisa, mercado de arte é uma coisa complexa demais, porque competição em arte também é uma coisa que desonesta muito, né? Hoje, né, as pessoas fazem um artista e promovem um artista assim, se quiser. Se quiser, eles pegam um trabalho qualquer lá, uma peninha que botou em cima de um cuspe, botou uma conchinha e tal, e bota na Bienal, e não sei o quê, entendeu? Porque o poder do crítico de arte, do jornalista até mesmo, do marchand, né? Então, assim... É imperativo. Entre outras coisas, Então, se produção, né? Produção. De fazer. Então, assim, Agora, no meu caso, eu não tenho isso. Muitas vezes já me falaram, marchand, pessoas, donos de galeria, assim, esse trabalho seu aqui, você tem que fazer, não tem que fazer nada, eu faço o que eu quero, sempre quis. Agora, eu estava te falando, eu já pensei, vou parar de pintar, por que eu estou pintando? Fico pintando, eu vou abrir uma loja de vender, não sei o que, eu vou ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, mas eu nunca liguei muito para dinheiro também. Ligo, quer dizer, é bobagem você dizer, não ligo para dinheiro, isso é uma besteira, não existe isso também, né? Mas assim, se você for pensar bem, você pinta porque aquela necessidade que eu tenho, entendeu? Então assim, eu não consigo parar de pintar. Épocas que eu estou pintando mais, que eu estou assim, trabalhando muito mais, assim, o dia inteiro, aquele negócio, como você está assim, você fica muito melhor, como dizia o Loio Pércio, né, que foi meu amigo, um pintor conhecido internacionalmente também, que já faleceu também, o Loio. Ele falava, se você pinta, César, pinta mais. Se você pinta, você resolve todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Você resolve. Você fica legal, você fica mais tranquilo, você não liga para o negócio, esqueci de comprar tomate, está sem tomate em casa, o que tem? Entendeu? Então, a pintura, a arte, ela te faz... Não sei. Olha que é um trabalho de autodesenvolvimento, assim, também, você sente isso? Que é como se você estivesse fazendo um trabalho interno também, né? Vamos dizer assim, metaforicamente falando, quando você constrói um trabalho de pintura, um desenho, muitas vezes eu tenho a sensação que a gente também está construindo alguma coisa dentro da gente, assim, né? Desenvolvendo alguma coisa dentro também, né? E é por isso que a gente percebe, né? Isso não é fala minha, isso é uma coisa amplamente difundida, que é o seguinte: a arte, por si só, ela é algo terapêutico, né? Não significa que
você não pode falar assim, isso aqui é uma arte terapia. Não é, isso aqui é um trabalho de arte, mas por si só, o fazer é terapêutico. Tanto o artesanato, quanto uma obra de arte, quanto um trabalho de marcenaria, por exemplo, né? Enfim... Acho que tem um ponto em comum entre esse tipo de coisa, entre o fazer, na verdade, né? Ele realmente afeta, né? Processos mentais, processos subjetivos, processos sensoriais e cognitivos. Agora, o artista assim, que é artista e que pinta todo dia, que não precisa todo dia, mas que pinta mesmo muito, digamos, artista igual esses artistas famosos foram, ou artistas que são, né? Ele não trabalha assim para resolver um problema dele, para ficar bem com a vida. Eu disse que quando você pinta, você fica bem. Mas o artista é eterno insatisfeito. Os quadros eu pinto e tal, mas depois eu vejo, quando eu termino, eu quero fazer outro. Tanto que tá cheio de tela em branco aqui atrás. Tem até uma tela aqui, ó. Tem 6 telas ali, né, que eu estou começando. Então, assim, eu estou com 7 trabalhos que eu estou fazendo, estou em andamento. E assim, os que eu fiz, eu gosto, estão aí para me colocar, falar, tá bom, esse trabalho tá acabado, tal, não sei o quê. Mas o artista traz uma insatisfação com o que ele faz, né? Agora, talvez um processo de arte-terapia, de terapia, é o contrário. Aquele é feito para a pessoa ter uma satisfação com aquilo, né? Quer dizer, digamos, é uma coisa que eu pensei agora também, assim. Não, né? é claro, nós não estamos nem aqui para poder falar de terapia, mas eu digo assim, eu acho que o fazer, ele tem um ponto em comum, seja na arte, na artesania, enfim, ele tem um processo ali que acontece dentro da gente que pode jardinagem, sei lá, esse tipo de coisa, né? Tudo. Mas vamos dizer assim, por exemplo, tem um momento de qualquer trabalho artístico que a gente tá com uma fissura ali de dar um ataque, né? Ou seja, no desenho, na pintura. Vamos dizer que seja um domingo e se acabar a sua tinta, o que você faz? Quer dizer, se acabar a tinta, porque a tinta eu mudo de cor, né? Se acabar uma cor, a tinta de uma cor, se acabar o vermelho, né? Eu uso o verde. Mas minha vida é toda assim também. Eu sou todo lugar. Se acabou um negócio, eu uso outro. Vamos dizer que eu esteja, sei lá, morando num lugar, tal, não posso mais morar ali, acabou. Depois, quando eu trabalhava, quando eu dava aula, eu era professor, dava aula todo dia e tal. Então, eu acabei de dar aula. Mas mudei, agora não dou aula. Agora eu faço outras coisas, pinto mais, né? E vem cá, você acha que a rotina, por exemplo, né? Você era professor universitário, né, e tal. Você acha que a rotina ela atrapalhava um pouco, assim, o processo da pintura? Ou, enfim... Não, eu não senti isso não, porque assim, eu tive uma relação muito boa com a universidade, com os alunos. Então eu tinha ali, eu levava muito textos que eu fazia, que eu já tenho bastante livros publicados, e fazia textos pequenos, levava texto de outras pessoas também, dos meus colegas, levava texto de Rhoda Keller, Garni Stern, Deleuze, que você falou, de vários, e discutia com os alunos, era uma coisa saudável, né? A única coisa que eu acho que em educação, que a gente sente um pouco, que o professor sofre muito, por incrível que pareça, principalmente que eu orientei mestrado e doutorado, né? É quando você tem um aluno que não quer aprender, que ele só quer pegar o diploma, só quer... Por isso que eu nunca quis dar aula de pintura, nunca tentei fazer concurso para ser professor de pintura, de desenho, porque eu não ia aguentar um aluno que estivesse fazendo aula de pintura e que não quisesse pintar, que não gostasse, né? Já na educação, que eu lidei com questão do desenho infantil, trabalhei em sala de aula, então assim o mais difícil para mim foi o aluno desinteressado. Agora, o resto, eu acho que a UFES, os textos que eu li, eu continuo lendo, foi bom que me forçou muito a leitura, né? Eu fiz o doutorado, o mestrado, quer dizer, eu acho que talvez eu tivesse feito do mesmo jeito. Era bom. Só que eu tinha menos tempo, com certeza. É isso que eu ia perguntar. Você pinta mais hoje? Pinto mais hoje. Né? Nossa, pinto mais, ou muito mais. A produção agora tem pintando muito mais. Mas eu nunca parei, eu sabia que eu não podia parar, sempre pintava. Mas as horas que eu tinha, que era possível pintar, né? Mais à tardinha, um dia ou outro, que eu tinha dado aula à noite, tinha manhã, então eu pintava à noite, né? Bom, agora me fala uma coisa aqui, César. Sua trajetória com desenho e pintura, ela é longa, né? Ela existiu quase desde sempre, né? Iniciando pelo olhar, depois pela toda essa trajetória que você colocou aqui para nós. Mas me diz uma coisa. O mercado de arte, né? A história da arte recente, local, vamos dizer, ou até nacional e até mundial, ela tem tendências, né? Tendências, modas, né? Que vão e vêm e tal.
E a gente passou por várias delas, a gente vai observando assim, uma hora todo mundo vai fazer a instalação, uma hora todo mundo vai fazer performance e tal, e você sempre se manteve fiel à pintura. Queria que você comentasse sobre isso. Por exemplo, agora, uma coisa de 2 anos para cá, aliás mais, uns 3, 4 anos para cá, a pintura da década de 90, né, os artistas falavam, pintar... Não, ninguém pintava, eu continuava pintando e falava, você só fica pintando e desenhando. Outras coisas eu fazia sim, mas era mais experimentações e tal, nunca quis mostrar trabalhos experimentais e tal. Mas agora, uns 3 anos para cá, a pintura entrou na moda, assim, tá mais aceita, se fala mais em pintura e tá vendendo um pouco mais, eu acho. Eu senti isso, assim, não assim, Vitória também, mas assim, fora, entendeu? Teve aceitação mais por exemplo, com Francis Bacon no final da década de 90, com outros artistas. Então, assim, eu senti que muitos amigos meus que tinham abandonado a pintura, que pintavam, que desenhavam, tinham abandonado, agora eles voltaram, eu ia falar, fulano, pinta, você pintava tão legal, gostava tanto da sua pintura e tal. Não, pintar, deu meu livro de pintura, não quero saber nada. Aí eu estava fazendo, performances, dava um pulo na mesa, caía no chão, saía sangue. Ou então objeto, não sei o quê, tripa de mico com bombril do lado. Ou então eu ficava fotografando, fazendo vídeos. Então assim, eu já fiz vídeo, por exemplo. E eu falei, eu vou pintar. Agora está todo mundo pintando. Por quê? É moda, entrou na moda. Aí podem reparar, um monte de artistas que só fazia performance e trabalho conceitual, tá fazendo quadro, pintando, imagina. Quer dizer, tudo bem, vai pintar, tal, mas então vai pintar. Começa a pintar, pinta. E assim, estuda. Dá uma lida em coisas escritas sobre pintura, pinta mais e dá uma olhada em livros teóricos, tal, não sei o quê. Dá uma olhada, vai ver Leonardo da Vinci, vai ver. Difícil, eu acho que essa questão de arte, fazer arte, a pessoa tem que ser honesta, né? Honestidade, que eu acho que é legal. A pesquisa é uma coisa individual, uma coisa que você faz por você faz... Você nem domina muito, né? Chega um ponto, como diria Francis Bacon, né? Que a própria pintura te domina, né? Você não é pintor, você não pinta. A pintura que faz você pintar, ela que pega a sua mão e te utiliza, que você pinta, quando você pinta muito, né? Chega uma hora que você não sabe o que vai fazer. Então a própria pintura, ela mesma vai dizendo o que você tem que fazer, ela que vai te orientando. E tanto que quando você termina um quadro, você está sempre surpreso, né? Francis Bacon também era assim, quando ele terminava um quadro, o melhor fosse se ele vendesse o quadro, ou se o museu adquirisse, que o quadro saísse logo da ateliê dele, senão ele mudava o quadro para ele nunca estava terminado. Uma vez um museu quis que ele consertasse um pedaço de um quadro dele, né, restaurasse, ele levou em cima do quadro, pintou um outro quadro, mas em cima do quadro. Aí o pessoal nunca mais deu nada para ele restaurar. E devolveu outro quadro. E também citando, né, o grande Picasso falava assim, né? Se você já soubesse o que você ia pintar, não tinha para que pintar. Você só pinta porque você não sabe o que você vai fazer. Se você soubesse, você não pintaria. Então todo quadro é uma surpresa, né? Ele vem sempre com uma surpresa. Eu falo assim, gente, eu fiz isso desse jeito assim, que interessante. É por isso que ele vai sempre evoluindo, né? E por isso que vem aquela coisa do pouco da insatisfação do artista, né? Em querer ver o que a pintura vai fazer eu pintar. O que a pintura vai fazer eu pintar, né? Poesia talvez passe por esse mesmo momento também. O cara assim, pô, escrevi isso? Olha o que eu falei. Aí você fica surpreso, né? Que escreveu aquilo, uma coisa assim que... Então, assim, eu acho que o artista, né? A pessoa que produz, né? A pessoa que está em processo de produção de alguma arte, de algum texto, de alguma fala, de alguma imagem, de alguma música mesmo, som, né? Eu acho que ela se surpreende com a obra que ele produz. Então, eu acho que o importante é isso, a surpresa que a pintura faz na sua vida. E sobre o desenho infantil, que também eu sei que é uma área de interesse sua? Eu sempre me interessei e sempre achei, assim, os meus desenhos infantil, porque o que a criança tem, eu volto a citar o Loio Pérstimo, que ele me ensinou também, quando ele via desenho infantil, falava assim, eu não consigo fazer isso, porque a espontaneidade da criança é tão grande que a gente não consegue ter aquela espontaneidade. Então, quando alguém fala assim, o desenho de tal artista parece desenho de criança, isso não existe, porque quem fez foi um adulto. Então, às vezes você vê algumas coisas assim, seminário infantil e tal, aí você vê ali, tem um desenho feito por um adulto imitando um desenho de criança. Eu consigo ver que aquilo não foi criança que fez, foi adulto, porque só quem faz desenho infantil é criança. Então, a criança traz uma expressão
uma expressividade muito singular. E isso é diferente, por exemplo, então as pessoas falam assim, então por que a criança não faz poesia? Mas acontece que a pintura, você está ali a tinta, está ali o pincel, a criança pega e faz aquilo, ela pode pegar e borrocar. Digamos, vou até usar até a palavra borrocar, por que não, né? Então, quando ela faz aquilo, quando ela pega outro e faz, vai sair parecido com aquele. Então, a criança tem uma coisa, eu chamo de estilo. Uma estudiosa de arte é Rose Avelberg, né, que é uma das minhas mestras também, lá de São Paulo, ela também fala assim, para mim, criança também tem estilo. Mas, assim, muitas pessoas, críticos de arte, não aceitam que criança tem estilo. Só quem tem estilo é adulto. Mas se você olhar o desenho da criança, ele é todo, se repete, ele tem um sabor, tem um mundo ali, tem um jeito de fazer as mesmas formas. São triângulos, ou são redondos, ou são formas irregulares. Animais, figura humana, eles têm tem um arcabouço visual, cada criança tem o seu. Isso é que o meu doutorado trouxe, que provou. Já o meu mestrado foi diferente, mas no meu doutorado eu mostrei a diferença entre uma criança e outra, mas demonstrando assim, cientificamente como que José, o menino José de 5 anos e a menina Antônia de 5 anos, como é que eram diferentes os desenhos dele, como que o de Antônia era igualzinho dela sempre, e o de José também. Picasso, falei, se você pega pinturas de Picasso ganhou um prêmio, acho que ele tinha uns 12 anos de idade. Se você pega uma pintura de Picasso, ainda era assim, impressionista ainda, né? Muito figura humana, assim, tal, do modo impressionista, quando ele tinha seus 15 anos, e você pega a pintura quando Picasso tinha mais de 90 anos, você vê a característica de Picasso de 12 anos e Picasso de 90, é impressionante. Você não tem... Assim, o percurso de qualquer pessoa, ele o arcabouço visual, a imagem visual que ele faz é singular. É singular, é palavra singular, é assim. Mas assim, a gente precisa, é necessário, né? Você fala sobre desenho infantil, é necessário desenho da criança, é necessário mais estudos sobre essa área, porque tem poucos. Bom, gente, agora chegou uma hora super fofa do nosso canal. Nós temos uma parceirona nossa aqui, que é a Bianca Vidal, e ela está fazendo uma coisa super bonitinha, que é produzindo uma lembrança personalizada para todos os nossos entrevistados. Então, essa aqui foi feita com todo carinho, uma lembrança de cerâmica, para você, com uma ceramista super gente boa, Bianca. E você coloca aí para nós um cardzinho ou na descrição do vídeo os links de acesso para poder a pessoa conhecer o trabalho dela, né? Uma Chauan, né? Então você pode tomar chá, café, chocolate quente, água, o que você quiser aí. E tem uma história super legal, né? Feito com muito carinho, César, pra você. Bianca Vidal, obrigado, hein? Obrigado você também, Alina. Eu vou tomar café, eu tomo café o dia inteiro. Agora eu vou tomar nessa xícara aqui. Lindo, adorei. Muito bacana o esmalte aqui, né? Bacana, né? Muito legal, artesanal. Você achou que era sacanagem, né? Não, quando você falou o negócio, eu falei que vai ser algum troço esquisito. Só porque eu tava com essa cara aqui, né? Eu não vou com coisa estranha. Gente, e pra desfechar é o seguinte... O César Cola tem um acervo virtual. Lá você pode conhecer as obras dele, uma parte grande, né, de toda a obra dele, dividida por cronologia e desenhos e pinturas. Então, vou colocar o site aí para vocês, que é o www.cesarcola.com, mas vai estar na descrição do vídeo, em algum lugar aí, pra vocês entrarem lá, darem uma olhada também, entendeu? Quem quiser adquirir obra também, enfim. Se você fosse uma pintura histórica, qual pintura você seria? Pode ser Jesus? Ah, não acredito. Jesus, tá bom. Ia sofrer, né? Mas tá bom. Mas Jesus é show de bola. Selou a cartinha, querida. Selou. Agora só com uvinha na boca. Bom, gente, esse foi com todo o respeito de hoje. Nós vamos terminar com as uvinhas aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário aí falando o que você achou, fazendo uma pergunta, dando sua opinião, que é muito importante pra nós. Com todo respeito e até a próxima. Ah, não vai comer não, César? Pô! Não, pintar, deu meu livro de pintura, quer saber lá. Aí eu tava fazendo, performances, dava um pulo na mesa, caía no chão, saía sangue. Ou então objeto, não sei o quê, tripa de mico com bombril do lado. Ou então ficar fotografando, fazendo vídeo.